Amém. Glória a Deus. Pega aí a sua Bíblia, amado. Abra a palavra do Senhor. Aleluia. Lucas, acho que tem referência, não sei. Lucas, capítulo de número 9. Acho que é isso. Verso 28. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui na campanha 12 semanas de oração para 12 meses de bênção. E hoje nós estamos aqui, concluindo essa campanha. E aquele que crê, verá a glória de Deus. Amém, querido? Todo o seu tempo, toda a sua busca, todo o teu sacrifício, tudo aquilo que você se dispôs, tudo aquilo que você buscou, não foi em vão. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele não despede ninguém com mãos vazias. Então, amado, creia no seu milagre. Amém? Você que esteve nessa corrente, nessa campanha em prol de um projeto de vida, amém, para a sua vida 2018, que você tenha essa fé, que você continue no propósito, porque a obra de Deus nunca vai acabar na tua vida. Glória a Deus. Até um dia que Jesus tirar você dessa terra. Amém? Porque todos nós um dia sairemos da terra, todos nós um dia partiremos dessa terra. Nós não vamos ficar aqui para a vida eterna. Amém? Porque toda vida carnal tem seu fim, mas o propósito de Deus, Ele vai se cumprir na sua vida. Amém? Porque Deus, Ele fez você com um propósito. Amém, querido? E esse propósito vai se cumprir na sua vida, se você crer, lógico. Porque tem muitas pessoas que vão e partem dessa vida e partiram porque não ouviram a Deus, porque a gente sabe que tem a vontade permissiva de Deus. E às vezes as pessoas se envolvem com coisas erradas, as pessoas acabam sendo mortas de forma, aí vamos dizer assim, trágicas. E as pessoas dizem assim, mas como que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas isso não era a vontade de Deus. Amém? Deus não tem isso para a nossa vida. A palavra do Senhor diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que nós venhamos adorá-lo. Mas o livre-arbítrio, Deus não se interfere. Deus não interfere no livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio é algo que cada um de nós escolhemos. Se nós queremos servir a Deus, se nós queremos ser melhores, se nós queremos ser pessoas boas, se nós queremos ir e vir, se nós queremos fazer isso ou não. Então Deus não interfere nessas coisas, embora a gente sabe que Deus é o Deus do impossível. Amém? Mas irmãos, eu quero dizer algo para você, que tem coisa, desculpa te dizer, mas tem coisa na nossa vida que não vai ter jeito. Amém? Por quê, pastor? Porque tem coisa na vida das pessoas que nem tudo na nossa vida vai dar certo. Nem tudo na nossa vida vai dar certo. Amém, querido? Mas eu sei de uma coisa, que se a gente crer, se a gente confiar em Deus, como o salmista Davi declarava, o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. Aleluia. Ele tinha essa plena convicção, essa plena comunhão com Deus. Ele sabia que no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da perseguição, ele sabia que Deus era o seu guardador, que Deus era o seu libertador e que Deus nunca faltava na vida dele. Então, querido, eu quero te dizer uma coisa, nem tudo na nossa vida vai dar certo, mas nem por isso que a gente vai abaixar a guarda, que a gente vai desistir de tudo aquilo que a gente já construiu. Aleluia. Porque a gente tem que entender que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos, e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E Deus dá muito mais daquilo que pensamos e daquilo que imaginamos. Então, querido, eu te digo uma coisa, tem coisa que não vai dar certo. Tem situações na nossa vida
que não vai valer a pena lutar. Por quê, pastor? Porque são questão de livre-arbítrio. A gente não pode mudar. A gente não pode, mudar situações em vidas. Nós podemos ser testemunha, nós podemos influenciar situações, mas são pessoas que escolhem. E nós decidimos, e nós escolhemos nos abstermos da nossa vida carnal. Nós abrimos mão das coisas do mundo para pagarmos o preço. Sim ou não? Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Aleluia. Então nós pagamos um preço para estar aqui. Nós pagamos um preço para levarmos o nome de Jesus. E ele diz assim: bem-aventurado aquele que é perseguido. Se Jesus deixou essa palavra, porque ele sabia que não seria fácil para nenhum de nós, mas ele disse assim: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor do meu nome, além do direito da salvação, da vida eterna, recebereis 100 vezes mais. Glória a Deus, irmão. Então, cutuca o irmão, fala assim: irmão, persevera, continue no propósito, que fala assim, porque a tua bênção vai chegar em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28, diz assim: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras. Que palavras era essa? Se nós olharmos aqui o texto anterior, Jesus estava falando da sua morte, da sua ressurreição, enfim, do que iria acontecer. Tomou consigo Pedro, o apóstolo Pedro, o apóstolo João e Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, o qual havia de se cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse-lhe Pedro a Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Ele ouviu, e tendo soado aquela voz, Jesus achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não se contaram a ninguém nada do que tinham visto. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Aleluias. O tema dessa mensagem, para a gente nos balizarmos, para a gente se medir nessa palavra, eu coloquei o poder da intimidade pessoal com Deus. Fala assim: o poder da intimidade pessoal com Deus. Amados, quando nós temos intimidade com Deus, a gente tem condições de chegar mais perto dele. Quando a gente tem intimidade, comunhão com Deus, a gente se aproxima da face. Nós vemos aqui 3 apóstolos, 3 discípulos, que estavam na transfiguração de Jesus. E eles eram nomeados como os apóstolos ou os discípulos mais próximos de Jesus. Eram os que mais andavam perto do mestre.
eram os que estavam nos maiores adventos de Jesus, dos milagres, dos feitos de Jesus, vamos se dizer assim, das coisas mais impossíveis. Eles estavam lá, como na morte de Talita Cumi, quando Jesus ressuscitou aquela menina, quem estava lá? Os três. Então, nós entendemos que a intimidade, não quero dizer intimidade quando eu falo, nós temos intimidade na parte sexual. Eu quero dizer na intimidade da parte profunda, da comunhão, sabe, do compartilhar. Quando nós buscamos essa intimidade, nós estamos mais perto de Deus, nós temos condições de ver a face de Deus, o resplandecer da face de Deus, como esses discípulos viram. Embora chegou um determinado momento da noite, eles estavam carregados de sono, eles estavam cansados do dia, do trabalho, do discipulado, eles estavam cansados, mas quando eles se despertaram, eles viram Jesus transfigurado. Foram os únicos que viram Jesus transfigurado, aleluia, antes da morte de Jesus, antes de Jesus ser ressuscitado. Foi os únicos 3 discípulos e apóstolos que puderam presenciar Jesus na transfiguração num corpo já ressurreto, porque o rosto de Jesus brilhava como o sol, as suas vestes eram brancas como a luz. E eles ficaram ali, sabe, atônitos, ficaram ali perplexos, ficaram ali maravilhados com aquilo. E talvez eles disseram: olha, o Senhor quer que a gente fique aqui e construamos 3 tendas. Talvez eles diziam: Senhor, nós não queremos sair dessa visão, porque eles tiveram uma visão de glória, eles tiveram uma visão maravilhosa, querido. Quando eu e você temos intimidade com Deus, as coisas de Deus são reveladas para nós de uma forma muito clara. Por isso que a palavra do Senhor diz que as coisas de Deus não são dadas aos carnais, mas sim aos espirituais. Aleluia. Por isso que muitas pessoas se perdem dentro da igreja, se perdem fora da igreja, porque não tem intimidade. A intimidade não é simplesmente um relacionamento. A intimidade é muito mais do que um relacionamento. Muitos casamentos são falidos porque não tem intimidade. Tem relacionamento, mas não tem comunhão, não tem intimidade. Nenhum casal consegue sobreviver, aleluia, se não tiver intimidade, comunhão, compartilhar. Jesus tinha com esses 3 aqui, e eles puderam presenciar. Então, amado, a intimidade nos leva a uma condição da gente ir muito além daquilo que é físico, glória a Deus, e vivermos os céus na terra, aleluia, e vivemos o céu na terra. Fala assim: a intimidade com Deus desliga o natural e liga sobrenatural. Glória a Deus. A gente só vai sobreviver se a gente tiver essa busca, essa intimidade. Sabe por quê? Porque, amados, igreja do Senhor, eu creio que você lê Bíblia, eu creio que você conhece as Escrituras. Se não conhece, busca conhecê-la, porque a palavra do Senhor diz, e nós não vamos estar isentos dessa passagem. A Bíblia diz que nos finais dos tempos muitos serão confundidos, muitos serão enganados. A palavra do Senhor diz que o diabo vai se transformar num anjo de luz e vai confundir até os escolhidos. Você precisa ter intimidade, você precisa ter aproximação de Deus. Não é qualquer palavra, qualquer religião, qualquer filosofia vai te afastar do altar, vai te afastar da tua chamada, vai te afastar daquilo que Deus colocou na tua vida, porque Ele te escolheu, Ele te ungiu, Ele te separou para uma boa obra. Mas nós precisamos entender o poder da intimidade, aleluia, porque a intimidade é todo o diferencial na vida daquele que serve a Deus.
Em João capítulo 15, versículo 15 diz assim: já vos não chameis de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ou seja, Jesus, ele dialogava com os seus discípulos, ele não escondia nada. Porque, irmão, quando a gente tem intimidade, a gente não esconde nada. Quando um homem e uma mulher se amam e eles têm intimidade, eles não se escondem nada e não ocultam nada um do outro. Ainda que seja uma dificuldade, porque os dois estão ali para se ajudar, os dois estão ali para se formarem. Não esconder, não ocultar com medo de situações. Por isso que quando descobre, aí vem a vergonha, aí vem a tristeza, aí vem coisas piores. Porque quando nós escondemos é porque nós mostramos que não temos intimidade. Jesus, ele nunca escondeu nada dos seus discípulos. A palavra do Senhor está dizendo aqui, já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas o amigo sabe. E eu vos tenho falado, ou eu tenho feito vocês conhecerem tudo acerca do que meu Pai me fala. Jesus mostrava essa intimidade com seus discípulos, ele não tinha nada para se esconder. Você não precisa se esconder de Deus, você não precisa ter medo de Deus, você não precisa ter vergonha de Deus. Aleluia, o Senhor é o Deus da tua vida, Ele te ama acima de qualquer circunstância, acima de qualquer dificuldade. Ele já sabe de todas as coisas. Antes de palavras chegar à tua boca, Deus já sabe. Mas às vezes nós temos vergonha como Adão teve de Deus. Ele pecou contra Deus, e aí ele saiu, e quando Deus falou Adão, ele se escondeu de Deus. Aquela intimidade tinha sido quebrada. Mas Deus já sabia o que tinha acontecido. Deus não estava ali punindo Adão pela situação. O que Deus estava querendo era reconstruir a vida dele, restituir a vida dele. Deus quer te restituir, Deus quer abençoar a tua vida. Deus não veio para te matar, para te destruir. Deus veio para trazer vida, e vida com abundância. Então nós precisamos entender isso. Por quê? Por que Deus te criou? Por que Deus te formou? Por que Deus me fez? Por que Deus te fez, irmão? A criação de Deus está acima daquilo que Deus fez. Você é o bem maior de Deus. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Glória a Deus. Deus quer essa aproximação. Deus deseja ter comunhão. Deus deseja ter intimidade com a gente. Como colocaram uma vez aí no Face, a nossa oração tem sido mais uma lista de mercado do que uma comunhão com Deus, uma gratidão. As pessoas vão diante do Senhor e desce aquela lista do mercado. Isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, o Senhor faz isso, o Senhor tem que fazer isso, e a lista vai. A nossa intimidade com Deus não é somente para pedir as coisas do Senhor. A nossa intimidade com Deus é para compartilhar da graça, para compartilhar do amor, para compartilhar da misericórdia de Deus. Querido, nós precisamos estar próximo do Senhor, em nome de Jesus. Nada pode te barrar, nada pode te impedir. Se o nosso tempo está recheado de coisas seculares, nós precisamos priorizar a vontade de Deus. Nós precisamos andar em espírito e em verdade. Nós não somos crentes em 1h30 de culto. Nós não somos crentes em 1h30, 2 horas de culto. Nós somos cristãos em todo o tempo. Essa intimidade tem que estar lá fora. Essa intimidade tem que estar na sua casa. Essa intimidade tem que estar no teu trabalho. Ou essa intimidade tem que estar em qualquer lugar que você vá. E não se envergonhar do Senhor. Em Salmos 25 diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua comunhão, a sua aliança. Irmão, os segredos de Deus é para aqueles que temem o Senhor. Aleluia. Se você teme a Deus, Ele vai compartilhar com você coisas que ainda não foram compartilhadas.
chegará aos teus ouvidos coisas que nunca foram faladas. Irmãos, eu creio que você já passou por situações e que você tinha que falar com alguma pessoa, mas você escolheu a pessoa a dedo, porque talvez você pensou assim: se eu falar para fulano, talvez essa pessoa possa espalhar o que eu estou passando, então não é confiável. Mas essa aqui não, essa aqui ela é confiável, essa aqui é amiga, essa aqui é companheira, esse aqui é companheiro, esse aqui é irmão fiel. Se eu falar para ele o meu problema, se eu contar os meus segredos, eu tenho certeza que ele não vai esparramar, não vai tentar me prejudicar, porque eles têm intimidade. Você só conta as suas coisas com pessoas que você tem em profunda intimidade. Aleluia. Deus, Ele quer contar os seus segredos a nós. Olha aqui. Quando a terra estava para ser destruída, Deus achou um justo na terra, e esse homem se chamava Noé. Noé, a Bíblia diz que ele era homem reto, íntegro, justo e fiel diante de Deus. O Senhor chegou para Noé e disse aqui: vem cá, filho, eu vou contar um segredo para você. Eu vou te revelar algo que a humanidade não sabe. Eu vou falar algo para você. O que é, pai? O que é Deus? É o seguinte: você vai viver algo que você nunca viveu. Você vai ver primeiro algo que você nunca viu. O que eu nunca vi? Chuva. O que é chuva? Ele não sabia que era chuva, irmão, porque a Bíblia diz que a terra nunca tinha chovido. A planta era abastecida pelo orvalho da noite, mas chuva, Noé nem sabia que era chuva, irmão. Você vai ver chuva, a chuva vai inundar a terra. Outra coisa que eu quero compartilhar com você, um segredo: toda a humanidade vai ser banida da terra. Todo ser humano vai morrer, porque eles transgrediram contra mim, eles pecaram. O coração deles são mau para o erro, e eles vão morrer. Então constrói uma arca para ti e os seus descendentes. Olha o que Deus compartilhou com ele: você vai construir uma arca, as medidas são essas para você. Lê o versículo nas entrelinhas, você vai entender que a arca não foi feita para bicho. A arca foi feita para salvar a família de Noé. Aleluia. Faz para ti e a sua descendência. E esse I a estende. E aí depois você pega um casal de cada espécie. Mas o propósito de Deus era salvar a família de Noé. Sabe por quê? Porque o pecado tinha se multiplicado sobre a face da terra. O povo tinha se esquecido de Deus. Irmão, desculpa o que eu vou te falar aqui, mas existem pecados na nossa vida que são abominações diante de Deus, que Deus, Ele abomina. Jesus disse assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, há um advogado, Jesus Cristo justo. Nós pecamos, irmão, todos nós pecamos. Pecamos em pensamentos, palavras e obras. Sim ou não? Agora, lá em Isaías diz que o Senhor carregou sobre si as nossas transgressões e as nossas iniquidades. As nossas iniquidades também são apagadas pelo sangue de Jesus, também são perdoadas pelo sangue de Jesus. Agora, irmão, tem uma coisa que Deus não aceita: é promiscuidade, é procrastinação. É um pecado que as pessoas perdem o controle. Saul, ele blasfemou, ele transgrediu gravemente contra Deus, porque ele serviu ao Deus dos exércitos, e depois ele foi consultar a demônios. Esse pecado para Deus é abominável. É um grau de pecado que Deus, olha, irmão, Ele vira as costas. Sabe por quê? Porque a pessoa sabe quem é Deus, a pessoa sabe o que Deus quer, sai da igreja e vai consultar demônio. Isso é abominável, isso é perdição, isso é blasfêmia, isso não tem cura. Agora, nós errarmos e tropeçarmos, amém. Mas a palavra do Senhor diz que o povo estava procrastinado, estava perdido. Irmão, pensa num povo que tinha um coração mau mesmo. Pensava em maldade, acordava em maldade, como era o povo de Sodoma e Gomorra também.
Pensa no povo de Sodoma e Gomorra, que os homens tinham relação sexual com o homem. Outro pecado que é promíscuo diante de Deus, que Deus abomina, é relação de homem com homem, mulher com mulher, relação de homem com animal. Isso é abominável. Deus não perdoa. Sabe por quê? Porque a pessoa sabe o que Deus fez, sabe o que Deus colocou, e a pessoa ela vai conscientemente, ela está blasfemando contra o que Deus fez. O povo estava assim. E Deus então levantou Noé, um homem que tinha intimidade e contou os seus segredos. É assim que Deus quer contar para nós também. Muitas coisas que vão acontecer, Deus vai trazer aos seus escolhidos. Aleluia. Tem coisas que há de ser revelada, que só para aqueles que têm intimidade. E os desafios de Deus são grandes na vida daqueles que têm intimidade com Deus. Aleluia. E Noé aceitou o desafio e ele marcou a história. Irmão, eu digo uma coisa para você: não é o muito fazer errado, é o pouco fazer certo. Uma coisa na tua vida que você faça na intimidade com Deus vai marcar a tua história. Você pode fazer 1000 coisas para Deus, mas sem intimidade, isso vai ser como o vento. Você pode se matar de fazer, mas se não tiver intimidade, direção de Deus, você vai se perder no meio do vento. Agora, uma coisa que você faça na intimidade com Deus, na direção de Deus, isso vai marcar a história. Porque marcou a vida de Noé. E vai marcar a sua também. Então a intimidade é algo muito profundo. Então, amado, quem nunca teve um segredo que precisou compartilhar com alguém? Todos nós precisamos, sim ou não? Mas nós entendemos e procuramos encontrar alguém que nós confiamos. Você confia em Deus? Sim ou não? E por que muitas das vezes você quer ocultar as coisas do Senhor? Por que você quer ocultar as coisas de Deus? Se você confia, então você não tem que se esconder de Deus. Aleluia. Intimidade, querido. Eu coloquei 3 pontos aqui. Intimidade é o resultado de um relacionamento mais profundo. Fala assim: intimidade é um resultado. Ele traz um resultado de um relacionamento mais profundo. Aleluia. Você só pode falar que tem intimidade com Deus quando você se aprofunda nas coisas de Deus. Quando você se envolve, quando você se entrega. As pessoas que vêm à igreja simplesmente por vir, ou para cumprir talvez uma obrigação, porque tem medo de ir para o inferno, ou porque o marido vai ficar zumbindo no ouvido, ou porque a mulher vai ficar falando, ou porque o namorado vai ficar bicudo. Nós entendemos que quando essas pessoas têm esse tipo de comportamento, essas pessoas não têm intimidade com Deus. Essas pessoas vivem superficialmente. Aleluia. Aquelas pessoas que não oram, aquelas pessoas que só dependem da oração dos outros. Sabe, ora por mim, irmão. Clama por mim, irmão. Jejua por mim, irmão. Sabe, irmão, vou fazer tal coisa, faz por mim, irmão. Irmão, clama por mim, irmão. Paga o preço por mim, irmão. Sabe, até quando você vai ficar carregando essa muleta? Em nome de Jesus, irmão, chuta essa muleta de lado e vai buscar Deus. Vai clamar a Deus, vai para o pó, vai para o joelho, vai para o jejum, vai para o clamor, vai para a palavra. Aleluia, mergulha nas águas mais profundas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que uma casa construída na areia, vindo a tempestade, ela é derrubada. Isso é uma vida superficialmente na igreja. A pessoa, ela vive consolidando a sua vida sobre a areia. Mas aquele que consolida a sua vida na rocha, que é Jesus Cristo, na intimidade, pode vir um vento, a tempestade que não cai. Porque tem base, tem estrutura. Irmãos, eu já disse aqui 1000 vezes, vou falar de novo. Uma vez eu disse na minha oração para Deus, lá no começo: Senhor, se for para me ser um crente meia boca, se for para me viver o mundo dentro da igreja, eu vou para o mundo, porque eu não vou perder tempo.
Eu não vou ficar gastando meu tempo de domingo, não vou ficar gastando meu tempo, aleluia, em situações, sendo que no mundo lá eu posso me desgraçar de uma vez, viver minhas paixões, as minhas carnalidades, conscientemente. Agora, se é para ser crente, eu vou ser crente. Se é para matar a minha carne, não estou dizendo que eu sou perfeito, irmão. Não estou dizendo para você que eu sou santo, mas eu estou dizendo para você que eu decidi entregar minha vida ao Senhor. Aleluia. Buscar ao Deus da minha vida, em receber a salvação de Deus, em ter intimidade com Deus, de saber, amado, que não é profecias erradas, que não é briguinhas de situações, que não é perseguições de irmão, que não é palavras contrárias, que não é palavras de homem que vai tirar a graça de Deus da minha vida, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu passei muitas crises no meu casamento. Quem conhece a minha história sabe. A nossa vida, ela foi trazida para Cristo através do nosso casamento. Mas mesmo na igreja, eu ainda estava em crise. Um ano de igreja, meu casamento não se acertava. Mas estava buscando. Estava ali, lutando diante de Deus, porque eu sabia que os demônios não queriam a minha vida e a vida da minha esposa junto. Mas a gente perseverou, a gente cresceu e a gente passou essas barreiras. E graças a Deus, irmão, hoje nós temos um casamento abençoado. De fato, irmão, minha esposa está aqui, sabe. Quantas das vezes em oração ela chegava para mim e falava assim: Biju, você está bem? Estou, por quê? Está bem mesmo? Estou. Ah, não sei, eu estava orando por você, eu vi uma bombagíria. Falei, vixe, bombagíria. Falei, já vou ficar ligado que alguma coisa vai acontecer. Porque ela é minha adjuntora, ela é minha cobertura, ela é a que intercede por mim. E aí acontecia mesmo, uma vez uma irmã aqui na igreja chegou para mim e falou assim: estou gostando do Senhor. Falou, irmão, jovem, era dos jovens. Me perdoa, pastor, mas eu estou gostando do Senhor. Falei, não fala isso para mim não. Aí eu fui contar para minha esposa. Aí a pastora, o quê? Peraí, quem é? Falei, não, calma, irmã. Aí ela entendeu. Aí Deus falou para ela: sabe o que você vai fazer? Você vai até ela e você vai abraçar ela, você vai orar com ela e vai dizer que você ama a vida dela, porque quando você fizer isso, esse demônio vai sair. Eita Deus. Aí ela foi, irmão, meio assim, mas foi. Sério? E ela abraçou a irmã, chorou com ela, entendeu que ela estava em dificuldade, que ela estava passando por um problema espiritual. Então ela é uma pessoa que eu não tenho segredos. Eu falo mesmo, quando uma pessoa olha meio de rabo de olho para mim, eu falo, aquela irmã está esquisita. Aí ela já fica já ligada. Eu falo, irmão, não tem, sabe? Ela sabe a conta, minhas contas, tem a senha do meu banco, tem a senha do meu Facebook, tem tudo. Eu não tenho, minha vida para ela é aberta. Por quê, pastor? Para não ter essa dificuldade. Porque nós estamos 20 e poucos anos, não vou falar errado, meu Deus, quase eu errei, essa semana me matou. Acho que é 21 anos. Dá uma amnésia, perdão se você estiver por aí. Casados, graças a Deus, com a mesma esposa. Aleluia. E falei para ela, só vou te deixar um dia que você morrer ou o dia que eu partir. Então, querido, nós precisamos entender que o resultado de um relacionamento profundo, isso é uma intimidade. Deus quer que você tenha intimidade. Eu conheço uma pessoa na escola hoje, eu conheço um amigo hoje numa situação, um amigo não, um conhecido tal, eu não tenho intimidade com essa pessoa. Sabe, amigo de escola, colega de escola, é colega. O ano que vem ele vai para outro lado. Agora, amigos, como diz o ditado, se conta na palma da mão, nos dedos. Sim ou não? Deus, Ele quer que você entenda que Ele é o seu melhor amigo e que você tem que compartilhar dessa intimidade. Deus permitiu que os discípulos olhassem Jesus transfigurado, porque sabia que Pedro, João e Tiago tinham intimidade com Jesus e tinha que participar daquela cena especial na vida de Jesus. Deus quer que você participe de coisas especiais no reino de Deus. Deus quer trazer revelações para você, algo mais profundo. Aleluia.
Deus sempre buscou criar esse elo de relacionamento, de intimidade com o homem. Deus chama a gente para esse relacionamento. Deus, irmão, Ele quer a nossa vida. Aleluia. Eu costumo dizer, e eu me policio também, porque eu não estou isento do mesmo que você, nós estamos no mesmo barco. Mas hoje a gente vê que muitos entretenimentos, muitas coisas que estão sendo lançadas, sabe, tem nos afastado da essência, sabe, eu poderia dizer assim, o sucesso da igreja primitiva e o silêncio da igreja moderna. A igreja primitiva, ela era uma igreja unânime em oração, comunhão e no partir do pão. Era uma igreja que acreditava em milagres e sinais. Aleluia. Era uma igreja que consolidava a vida na palavra, no crescimento, no testemunho, no evangelismo, aleluia, na busca pelas vidas. E hoje nós vemos uma igreja moderna silenciosa, entretendo sua vida com tantas outras coisas. Nós precisamos entender que isso é uma arma do inimigo, tendo nos tirado do foco da nossa oração, da nossa comunhão, do nosso jejum, da nossa leitura bíblica. Porque conhecereis a verdade. E como que eu conheço a verdade? Quando eu prossigo em conhecer a Deus. Amém, querido? Deus não espera que ao decidirmos ter uma vida com Ele, continuemos ou vivamos como se ainda existisse uma enorme barreira. Quebra essa barreira, irmão. Deus te ama. Jesus te ama, o Espírito Santo te ama. Quebra essa situação. Fala para Deus o que você está sentindo, qual é a tua dor, qual é a tua dificuldade. Conta para Deus. Até uma vez nós estávamos num encontro de casais, e aí a irmã contou lá, saiu da boca dela sem querer, de outra igreja, não vou nem falar o nome. Aí o irmão, como que é a sua relação sexual com sua esposa? Não, quando meu marido quer relação comigo, eu coloco uma camisola. Ué, você coloca uma camisola, mas como? Me cubro toda. Poxa, como que ele vai conseguir? Não, porque Deus está vendo. Meu Deus do céu. Ai, Jesus, que entendimento. Vergonha de Deus. Irmão, Deus nos fez nus. Deixa eu te falar uma coisa. Anjo não existe sexo. E os anjos não se dão em casamento. Então esse negócio de anjo, homem e mulher, isso não existe, irmão. Deus não vê essa maldade. Amém? O homem, quando pecou lá no Éden, que entrou a maldade no coração dele, é que ele viu a maldade. Mas Deus não vê maldade, Deus nos fez perfeito. Glória a Deus. A mente do ser humano que é poluída. A mente do ser humano, não, Deus, eu estou com vergonha de Deus. Para com isso, irmão, em nome de Jesus, fica tranquila. Aleluia. Mas é o que? É uma condição de vergonha. Por quê? Porque não entendeu que essa barreira tem que ser quebrada, irmão. Você não tem que ter vergonha de Deus. Você não tem que ter vergonha de falar aquilo que você fez, irmão. Porque Deus já viu. Chega e comenta com Deus. Esse relacionamento superficial, isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso é muito vulnerável. Glória a Deus. Segundo, fala assim, intimidade é o resultado de um relacionamento construído. Irmão, todo relacionamento que perdura, ele tem que ser construído. Aleluia, tem que ser, sabe, embasado. Como que a gente quer ter um relacionamento se não for construído esse relacionamento? Tem um começo, meio e fim, não vem do vento. Aleluia, em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. Cada passo que nós damos com Jesus, cada oração, cada clamor, cada busca, cada dificuldade que passamos e perseveramos, aleluia, nós vamos construindo esse relacionamento. Prossigamos em conhecer ao Senhor, aleluia, nós crescemos na graça, no conhecimento do nosso Deus, aleluia, nós vamos buscando crescer, construindo esse relacionamento, essa construção que vai virando intimidade. Mas quantas pessoas, irmão, não querem construir sua vida em Deus? Sabe? As pessoas preferem os seus prazeres mais lá fora. As pessoas preferem buscarem mais as coisas lá de fora do que se construir em Deus.
do que criar esse relacionamento. Irmãos, eu te digo uma coisa: no dia que eu entendi o Espírito Santo, que eu entendi Deus na minha vida, muitas coisas na minha casa eu fui se desfazendo. Primeiro, eu rasguei todas as fotos que meu filho foi batizado na igreja católica, porque eu entendi que aquilo ali não vinha de Deus, porque meu filho não tinha pecado. Aleluia, que ele não tinha conhecimento da transgressão e do pecado. Uma criança, um bebê, não tem consciência do erro e do pecado. Eu entendi que aquilo não era de Deus, eu rasguei. Mas não rasga só o cantinho da foto, deixa só a cabeça. Não, vai com cabeça e tudo. Aleluia, em nome de Jesus, porque Deus fez coisas novas. Eu tenho foto dele do batizado, descendo as águas, da minha filha descendo as águas, aceitando a Jesus como Senhor da sua vida. Aleluia, cheguei em casa, arranquei todos os CDs do mundo, peguei tudo e comecei a quebrar, sabe, CDs do mundo. Irmão, eu era louco pelo Roberto Carlos. São muitas emoções. Irmão, quando eu tocava aquilo, a pastora parecia o demônio. Arranca esse negócio dentro de casa. Eu não, deixa eu tocar meu Roberto Carlos. E eu era lá só no brucutu, olha o brucutu. O que é isso, irmão? Eu casei com um cara brega, não é possível. Ela curtia, ela tinha uma coletânea dos Rolling Stones, um inglês aí. Você vai me pôr Roberto Carlos, vou, meu Carambeque, pelo amor de Deus. Aí no dia que eu desfiz, irmão, desfiz de tudo. Eu falei, pode quebrar, porque eu não tenho mais parte com isso, porque hoje eu louvo e adoro ao Senhor. Muitas coisas eu fui me desfazendo, porque eu queria intimidade com Deus. Eu não queria que aquilo criasse uma barreira entre eu e Deus. Peguei as bebidas da minha casa, joguei tudo na pia. Falei, Senhor, eu estou liberto. Em nome de Jesus, eu não preciso disso. O Senhor me fez perfeito. Aleluia. Saí do vício, saí das drogas, saí da bebida. O Senhor me libertou. Hoje não tenho dificuldade nenhuma nessas coisas. Por quê? Porque eu fui criando essa intimidade. Quantas das situações as pessoas me barravam. Você vai para a igreja de novo? Hoje de novo, já foi essa semana. Eu vou de novo, irmão. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela minha vida e pela formação do meu discipulado. Por quê, pastor? Porque quando eu aceitei a Jesus, eu ia no culto todos os dias. Quando eu vim para a igreja, onde o apóstolo Marcos era pastor, tinha 3 cultos na semana. Eu ia nos 3 cultos na semana, e ia na escola dominical de manhã, porque eu queria intimidade, eu queria mais de Deus. Eu não queria um relacionamento superficial, eu não queria algo somente para ver, eu queria algo para mim compartilhar e receber. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso, porque graças a Deus, muitos tsunamis na minha vida se passou. Eu não estou isento de passar os outros, mas graças a Deus, a minha vida está na rocha. Dói no meu coração em ver muitos irmãos que compartilharam com a gente da bênção e estão caídos, estão desviados, estão perdidos, casamento destruído. Dói em nós isso. Por quê? Porque não se balizaram na rocha. Ficar olhando para as pessoas, ficar olhando para as fofocas, ficar olhando para o que os outros acham. Não, eu tenho que olhar para Jesus, o que Jesus pensa, o que Jesus é e o que Jesus acha. Então, querido, essa intimidade, ela é crescida e ela é construída. Glória a Deus. Aquilo que você não investe tempo e o que você não investe em dinheiro, não tem valor para você. Não tem mesmo, pastor Juliano? Coisa que o senhor não gasta tempo, que o senhor não investe dinheiro, não tem valor. Por isso que muitos transgridem contra Deus e não dão valor à salvação, porque nós não pagamos preço de sangue. A salvação veio de graça, nós não entendemos o que é a salvação. Se você soubesse que era uma salvação, o que Jesus pagou pela tua vida, jamais você se prostituiria, jamais você entrava num site pornográfico, jamais você transgredia contra Deus. Mas como nós não entendemos o que é a salvação, nós somos livremente ao erro, porque eu não paguei nada, eu não senti nada, veio de graça. Agora, quando você paga, irmão, eu já entendi isso, e eu creio que algumas pessoas já entendem isso aí também. As pessoas ganham a coisa dos outros e pode até ganhar uma coisa boa. A pessoa não pagou nada por aquele presente,
Quando você vê, a pessoa tocou aquele presente no meio do brejo. Fala, meu Deus, eu estou pagando aquele presente ainda. E o irmão socou no meio do brejo. Sabe por quê? Porque ele não sabe o preço. Agora, se ele estivesse pagando 24, 48, 62 ou 72 prestação, ele não ia sair para o meio do brejo, não. Porque está suando para pagar. Ele está suando para se esforçar e sacrificar. Então, irmão, eu te digo uma coisa: se você não construir isso com Deus, se você não pagar o preço, se você não investir o seu tempo, não tem valor para você. Se vir na igreja é um cansaço, se servir a Deus é um cansaço, você não valoriza. Aleluia. Quando nós trabalhamos para Deus, quando nós vamos para o encontro, quando nós vamos para o evangelismo, quando nós viemos aqui e ficamos na madrugada orando, quando nós viemos aqui, investimos o nosso dízimo, investimos o nosso dinheiro, nós valorizamos. Agora, aqueles que não fazem isso, não valorizam. Por isso que a igreja, muitas igrejas estão assim, tanto faz, como tanto fez, mas para alguns não. Jesus valorizou o preço que ele pagou na cruz. Aleluia. Então coloca isso no coração. Você precisa construir esse relacionamento. Você deve entender que Deus, Ele não é um agente passivo nesse relacionamento. Você precisa entender que você precisa buscar isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, querido? Fala assim: o poder da intimidade pessoal com Deus. Último, fala assim: intimidade é o resultado de um relacionamento, fala assim, de confiança. Se você não busca intimidade com Deus, é porque você está mostrando para Deus que você não confia nele. Abraão, ele conheceu a Deus e foi pai da fé. Por quê? Porque quando Deus pediu o seu filho Isaque, ele não titubeou, ele não duvidou em nada no coração dele. Deus falou assim: Abraão, ele diz: eis-me aqui, Senhor, me dá o seu filho, me entrega para mim o seu único filho a quem tu amas. Ele disse: mas Senhor, mas eu só tenho esse, eu já sou velho, eu não vou ter outro, o Senhor não pode ter misericórdia, o Senhor não quer minhas vacas tudo, meus boi tudo, o Senhor não quer, não, ele não questionou, ele não indagou nada, ele falou: amém, Senhor. Essa intimidade só é construída em cima de um resultado de confiança. Aleluia. Você não tem medo de confiar em Deus. Você não tem medo em colocar a sua vida na mão de Deus, a sua oferta, as suas finanças nas mãos de Deus. Você confia no Senhor de todo o teu coração. Isso é intimidade. Eu sei a quem eu sirvo. Aleluia. Eu não tenho medo de entregar o meu dízimo. Eu não tenho medo de entregar minhas primícias. Eu não tenho medo de fazer uma oferta alçada. Ainda que venha me faltar, porque a oferta para atingir o coração de Deus tem que ser uma oferta que sacrifica. Aleluia, em nome de Jesus. Não é qualquer moeda que você joga na salva que vai balançar o trono de Deus, não. Você tem que provar para Deus que você ama Ele acima de tudo. Porque muitas coisas estão travadas no reino espiritual, porque nós temos medo de confiar em Deus. Abraão chegou ao pai da fé, porque ele alcançou esse grau de intimidade. Aleluia. Você precisa alcançar esse grau de intimidade. Você precisa ter esperança em Deus, se fortalecer em Deus. Quando depositamos nossa confiança verdadeiramente em Deus, os nossos projetos, eles crescem, eles prosperam. Aleluia. Sabe que muitas pessoas dentro da igreja estão paradas, estão estagnadas? E desculpe dizer, irmão, não estou profetizando, eu amarro minhas palavras, mas se viver essa vida superficial, vulnerável, não vai longe. Por quê, pastor? Porque Deus não te chamou você para ficar olhando. Deus chamou você para participar. Chega de ficar contando testemunho dos outros, irmão. Intimidade é você contar o teu testemunho do que Deus fez na tua vida. Nós podemos usar o testemunho de outras pessoas como base da fé, porque quando eu conto um testemunho, a fé é edificada na igreja.
Mas espera aí, intimidade é outra coisa. Intimidade é eu viver os meus milagres, pastor. É eu contar o que Deus fez na minha vida e o que está fazendo. Aleluia. É trazer o conhecimento daquilo que Deus está movendo na minha vida. Então você precisa confiar em Deus. Você precisa entregar a sua vida completamente na mão do Senhor. Para de ficar andando no meio da linha. Uma hora vai, outra hora não vai. Outra hora é santo, outra hora não é santo. Uma hora bebe, outra hora não bebe. Chega, irmão, coloca uma pedra em cima disso e louve a Deus na tua vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque até quando você vai ficar vivendo na superfície? 2018 está vindo, 2018 está chegando, aleluia. Nós temos essa perspectiva, né? Um ano novo, como nós temos na nossa tradição. E eu creio em nome de Jesus, que 2018, para aquele que crê, para aquele que decide crescer nessa face a face com Deus. Você pode ter andado como Jacó durante o ano todo, mas você vai dizer: Senhor, chega, eu vou lutar. Como uma vez uma pessoa na empresa, eu trabalhava na base, encerro aqui, sendo bombardeado pelos irmãos de outras igrejas, e ele chegava para mim e falava assim: irmão, eu quero parar de fumar, eu não quero mais esse cigarro maldito. Eu sei que isso faz mal para a minha saúde, e Deus não se agrada, porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu estou indo na igreja, mas eu não consigo dar minha libertação. Eu quero me livrar de cigarro. Eu falei: você vai se livrar, você deseja? Desejo. Falei assim: então faz uma campanha. Faz uma campanha de oração, unge a sua boca. Clame a Deus que o Senhor vai tirar esse vício da tua vida, vai te libertar. Aí chegou na outra semana, ele falou assim: olha, vai ter batismo na igreja. E eu dei meu nome, eu vou me batizar. Aí um levantou e falou assim: você não pode se batizar porque você está fumando. Um crente. Aí ele olhou para mim e disse assim: e aí, irmão? Eu falei assim: não, batizar fumando você não pode mesmo não. Mas eu creio que até a semana lá, Jesus vai te libertar. Irmão, como que as pessoas gostam de julgar os outros? Orar ninguém ora, mas jogar pedra, tá cheio, irmão. Aí quando chegou na outra semana, ele falou assim: irmão, amanhã é o batismo, faz 2 dias que eu não fumo. Falou: eu não conseguia ficar nem 2, 3 horas sem fumar. Falei: já é um sinal. Tem que ter fé, né, Rubens? O profeta falou: o que você viu lá? Eu vi uma pequenininha nuvem. Então corre que vai vir chuva. Ele se batizou, não fumou mais, hoje é um evangelista. O desejo dele, a decisão dele, a busca dele, o sacrifício dele, Jesus honrou. Agora, tem pessoas assim: não, eu não vou fumar mais. Se batiza, volta a fumar. Porque a pessoa não se decidiu o que quer com Jesus. A pessoa não ainda buscou esse conhecimento. Porque, amado, eu te digo uma coisa em nome de Jesus: o que é que Deus não pode fazer na nossa vida, irmão? O que é que Jesus não pode mudar na nossa vida se a gente permitir, se a gente querer? Não é pela tua força, mas é pela força de Deus. Você só precisa se entregar e crer. Agora, relutar não, como meu filho falou ontem para mim: pai, eu estou conversando com uma pessoa aqui na Austrália, ele me perguntou algumas coisas, questão de religião, e não sei o que, papai, e um desviado. Falei: glória a Deus, Deus te levou aí para pregar a palavra, fala para ele mesmo. Falei: filho, você sabe que muitas pessoas estão sofrendo da igreja porque não morre. Cutuca o teu irmão, fala assim: morre, irmão. Não, irmão, você está com medo de falar para ele? Cutuca ele e fala: morre, irmão. Isso. Você tem que morrer, irmão. Enquanto você ficar vivendo na igreja, você não vai vencer não. Você tem que morrer. Morrer para o pecado, morrer para a carne, morrer para o erro. Morrer. Agora a pessoa quer ficar vivo dentro da igreja, aí por isso que não aguenta o baque, por isso que não aguenta a situação. Por quê? Porque ele está vivo, ele está relutando com aquilo. Enquanto você não morrer para as coisas do mundo, você não vai viver a intimidade com Deus. Então, querido, os 3 discípulos presenciaram a grande transfiguração do Senhor e viram a face resplandecente do Mestre. Por quê, pastor? Porque a intimidade nos faz ver o sobrenatural. Esse ano,
Você precisa ter visão do sobrenatural. Você precisa olhar para a tua vida profissional. Você precisa olhar para a tua vida pessoal, sua vida conjugal, a sua vida espiritual, a sua vida profissional. Você tem que olhar com um olhar sobrenatural. Aleluia. Sai dessa terra. Sai, irmão, dessa terra. Começa a viver as grandezas de Deus. Eu vou alcançar o objetivo que Deus tem para a minha vida. Eu vou viver a promessa de Deus na minha vida. Mas para isso, eu já vou começar agora a buscar minha intimidade. Em nome de Jesus. Eu conheço a Deus. Quem conhece a Deus aqui? Levanta a mão. Tá bom, então estamos juntos. Aí a gente vai para uma festa final de ano. Chega lá, o parente fala assim: toma só uma brejinha. Não, só um golinho de champanhe. É suave. Essa aqui, irmão, guardei 5 anos para estourar. Aí o diabo no seu ouvido: só uma gota. Você vai falar assim: olha, Deus te abençoe, querido. Eu não bebo, porque eu sirvo a um Deus que é fiel. Nem por isso deixo de te amar. Se você tiver uma água com gelo, com limão, traz para mim. Se tiver uma Chioep, traz para mim também uma Coca. Vou te agradecer, mas isso aí é passado na minha vida. Hoje eu não bebo mais. Com toda calma, com toda paz, com todo sorriso no rosto. E quando chegar a hora ali, você vai falar: ô, peraí, quem quer a bênção de Deus para o ano? Então vamos orar. Ora, pastor, ficou só 2. Os 80 saiu da sala. Amém. Ora com os 2, que os 2 vai ser abençoado. Deus não está preocupado com a quantidade, não. Deus está preocupado naquele que crê. Amém, querido? Então você precisa ter essa intimidade, sabe? Uma vez uma irmã estava aqui na igreja, irmão, poder de Deus, e pá, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu fiquei sabendo que a irmã foi para macumba. Peraí, não. Então aquilo que estava pipocando aqui não era nada de Deus, não. Porque eu te digo uma coisa: quem tem o Espírito Santo conhece a Deus e não se engana. Aleluia. Sabe, esse negócio de você ir para o final do ano: eu vou pular um dia. 1, 2, 3, 4. Irmão, está amarrado em nome de Jesus. Não, sabe o que é? Eu tenho que sair de costa da praia. Tem que sair de costa. Para ver, não, eu entrei bem, tem que sair bem. Irmão, está amarrado em nome de Jesus. Sabe? Não, vou comer lentilha, porque lentilha traz prosperidade. Come lentilha, morre de comer lentilha, irmão. Não, eu vou pôr uma sunga branca, uma calcinha branca para trazer sorte. Irmão, em nome de Jesus. Não, eu vou colocar uma semente de não sei do que na carteira, porque isso vai trazer prosperidade. Vai trazer, vai mesmo. Você sabe o que vai trazer paz? O que vai trazer prosperidade na tua vida? Jesus. Você quer aplaudir esse nome? Tem intimidade com Deus. Busque essa comunhão com Deus, porque maior é aquele que está em nós do que tudo aquilo que está lá fora.